Você provavelmente nunca pediu atenção de forma direta, não porque não precisava, mas porque aprendeu cedo demais que precisar era inconveniente. Existe algo na sua memória que não chega como lembrança nítida, mas como uma textura. Uma espécie de regra invisível que você absorveu antes de ter vocabulário para nomeá-la. A regra era simples. Não dê trabalho. Não peça 2 vezes. Não chore sem motivo visível. E, se possível, resolva sozinho antes que alguém precise resolver por você. Você não se lembra de quando aprendeu isso, mas se lembra de como era a casa. O barulho da televisão ligada em segundo plano. Seus pais chegando cansados demais para perguntar como foi o dia, não por maldade, mas por uma exaustão que não deixava espaço para curiosidade emocional. Havia comida, havia teto, havia presença física, mas havia também uma ausência muito específica. Ninguém perguntava o que você estava sentindo. E com o tempo, você parou de se perguntar também. Essa é a geração X. Nascida entre os anos 60 e o início dos 80, moldada por um tipo de ausência que não se parecia com abandono. Porque não era. Era um modelo de criação inteiro. Um consenso cultural silencioso baseado numa crença que parecia razoável, que autonomia precoce gerava força, que criança que se vira adulto competente, que independência era sinônimo de preparo para a vida. E gerou força, sim, mas também gerou algo que levou décadas para ter nome. Você era a criança que ficava na rua até escurecer, que esquentava a própria comida, que resolvia os próprios conflitos na escola sem levar nada para casa. E quando voltava, está tudo bem, era a resposta automática. Não um estado real, mas um código. Um código que significava: eu sei que você não tem energia para lidar com o que eu sinto. Então eu vou empacotar isso e guardar num lugar onde não incomode ninguém. O problema é que esse lugar existe. E ele ficou cheio. Marcar. ATO2. A armadura que você construiu sem perceber. Existe um padrão psicológico que atravessa silenciosamente essa geração inteira. E ele tem uma aparência enganosa. Porque se parece com virtude. Se parece com maturidade. Se parece com aquilo que todo mundo admira em você. Chama-se competência como defesa. Você se tornou extraordinariamente bom em resolver, em funcionar, em aparecer quando as coisas desmoronam, segurar o que está caindo, consertar o que está quebrado, e fazer tudo isso com uma naturalidade que engana até quem te conhece de perto. As pessoas ao seu redor aprenderam a te procurar nas crises. E você aprendeu a se sentir necessário, porque ser necessário era a única forma de pertencer que parecia segura. A psicologia chama isso de hiperautonomia defensiva. Uma estrutura emocional em que o indivíduo desenvolve capacidades excepcionais de funcionamento independente, não como expressão de liberdade, mas como barreira contra a vulnerabilidade. Você não se tornou forte porque quis. Você se tornou forte porque era o único jeito de existir sem correr o risco de precisar de alguém que talvez não estivesse disponível. É uma armadura. Sofisticada, funcional, admirável por fora. Mas a armadura, por definição, serve para proteger algo que está exposto demais. E o que está exposto, no seu caso, é uma criança que entendeu, sem que ninguém dissesse com essas palavras, que seu valor dependia da sua utilidade. Esse custo aparece nos seus relacionamentos de formas que você talvez nunca tenha conectado. Você tem dificuldade em pedir ajuda. Não por orgulho, embora pareça orgulho, mas porque pedir ativa uma sensação muito antiga de transgressão. Como se houvesse uma regra que você não consegue localizar, mas que seu corpo inteiro obedece. Não dependa. Você se sente estranhamente desconfortável quando alguém cuida de você. Não irritado, desconfortável, como se estivesse ocupando um espaço que não lhe pertence. Você minimiza suas próprias dores com uma velocidade que às vezes assusta as pessoas que te amam. Não é nada. Já passou. Tem gente pior. São frases que saem de você antes mesmo de pensar. Porque não são frases, são reflexos. Respostas automáticas de um sistema que foi programado para funcionar, não para sentir.
E isso afeta a forma como você ama. Você tende a demonstrar afeto fazendo, consertando a torneira, levando no médico, resolvendo a burocracia, aparecendo nas emergências. Porque foi assim que você aprendeu o que amor significa. Amor é presença prática. Amor é resolver. Amor é não deixar o outro precisar pedir 2 vezes. Mas quando alguém simplesmente quer estar perto de você, sem problema para resolver, sem crise, sem agenda, algo dentro de você trava. Há um estranhamento genuíno em ser amado sem razão funcional. Como se a pergunta implícita fosse: mas o que eu estou fazendo aqui, se não estou sendo útil? E é aqui que o padrão se revela por inteiro. Porque o que está por trás dessa dificuldade não é falta de afeto. É o contrário. É um afeto tão grande, tão antigo e tão pouco validado que você nunca aprendeu a recebê-lo sem desconfiança. Você sabe amar, intensamente, mas não sabe ser amado sem sentir que precisa justificar o espaço que ocupa. A psicologia do desenvolvimento chama isso de modelo interno de apego evitativo. Não porque você evita as pessoas, mas porque você evita a dependência emocional, como quem evita uma zona de perigo. Seu sistema nervoso registrou muito cedo que depender dói, que esperar decepciona, que a coisa mais segura que você pode fazer é não precisar. E durante décadas, isso funcionou. Funcionou tão bem que virou identidade. Você é a pessoa forte, a pessoa que resolve, a pessoa que não reclama. E todo mundo ao redor aceita isso, porque é conveniente, porque a sua força serve a muita gente. O que ninguém pergunta é: a que custo? Ana Azar. Ateu 3. O que ficou por trás da força? E aqui está o insight que pouquíssimas pessoas dessa geração conseguiram nomear. Talvez porque nomeá-lo exige exatamente aquilo que você passou a vida evitando: parar. A força que você desenvolveu não foi uma escolha de caráter, foi uma resposta de sobrevivência emocional. E resposta de sobrevivência, por definição, não é liberdade. É adaptação. É o que o organismo faz quando o ambiente não oferece outra opção. Você não escolheu ser independente aos 8 anos. Você não decidiu que pedir ajuda era fraqueza. Você absorveu essas regras da única forma que uma criança pode absorver qualquer coisa, sem filtro, sem crítica, sem opção de recusar. E o mais doloroso, o mais silenciosamente doloroso, é que isso não veio de pais maus. Veio de pais que estavam fazendo o melhor que sabiam, dentro de uma cultura que também não ensinou eles a perguntar. Seus pais provavelmente também foram crianças que não deram trabalho. O ciclo não começa em você, mas pode, se você quiser, desacelerar em você. Porque a questão que fica não é se você é forte. Você claramente é. A questão é: o que ficou por trás dessa força? O que nunca foi dito, o que nunca foi pedido, o que nunca foi permitido sentir. Às vezes que você engoliu o choro porque o momento não era adequado. Às vezes que você precisou e não disse. Às vezes que você saiu de uma sala emocionalmente destruído e ninguém percebeu, porque sua armadura é impecável. Existe uma criança dentro da sua história que fez um trabalho extraordinário. Ela olhou ao redor, entendeu as regras do ambiente, construiu um sistema inteiro de funcionamento para se manter segura e conseguiu. Você está aqui. Você sobreviveu. Você funcionou. E essa criança merece algo que nunca recebeu na proporção certa. Reconhecimento que não depende de desempenho. Você não precisa resolver nada para merecer presença. Você não precisa ser útil para justificar afeto. Você não precisa ser forte para ter permissão de existir. E talvez, pela primeira vez, você possa ouvir isso sem transformar em tarefa, sem planejar o próximo passo, sem racionalizar. Talvez você possa simplesmente deixar essa frase pousar, não como conselho, não como motivação, mas como uma verdade que estava esperando em silêncio que alguém dissesse. Você sempre foi mais do que sua utilidade. Sempre. O mundo só esqueceu de avisar. E agora que você sabe disso, não precisa fazer nada grandioso com essa informação. Não precisa mudar amanhã.
Não precisa se curar em 5 passos. Só precisa, talvez pela primeira vez, se deixar ser visto. Não pelo que você faz, mas pelo que você é. E perceber que isso, embora assuste, não é fraqueza. É o começo de algo que a sua geração merecia ter recebido desde o início. A permissão de ser humano, antes de ser forte.